Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui. Para quem não me conhece, que eu creio que todos me conheçam aí das aulas, sou Eduardo Batista, tá bom? Nós estamos começando a aula do 7º ano, né? Aí de artes, que tem como tema Cantigas de Roda. Tá dentro de músicas, tá bom? Da disciplina de artes, Cantiga de roda dentro de música, tá? Dentro do tema música, tá bom? Temos um convidado especial, tá bom? Aqui, minha bebê, ela quer dar um oi pro pessoal. Dê oi pro pessoal, tira a mão da boca. Fala aí, pessoal. Oi, pessoal. Oi, mamãe. É? Mamãe. É? Manda um beijo pra todo mundo. Manda tchau, dê tchau. Fala, boa. Boa. Tá bom então. Cadê o oi, né? Agora vai lá pra mamãe. Não. Vai lá. Não quer comer. Vou lá pra tela. O que acontece, pessoal? Então hoje, Cleidiano Rodrigues, sim, essa aula é a live para o 7º ano, viu? 7º ano, artes, tá? Isso mesmo, uma live. Então vamos lá, deixa eu só botar aqui que começou. Então, pessoal, também irei postar essa live no YouTube, tá bom? E nós vamos continuar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, antes de qualquer coisa, na aula passada, tá bom? Nós falamos um pouco sobre a música no geral. Não deu para postar no YouTube porque eu tive um problema no editor. Mas nós estamos tentando resolver e nós vamos postar essa aula. Mas o que foi dito? Nós falamos um pouco sobre, no geral, a história da música, como é que a música surgiu, né? Diferente da arte em si, como nós falamos de pinturas, arte visual, a música, né? Ela teve um surgimento dizendo assim, pá, isso aqui é música, né? Que foi na Grécia. Eles disseram, não, isso é música, ia voltar da matemática, e tem toda uma história. Mas ela também começou, a música ela começou na pré-história, tá? Como é que se sabe que começou na pré-história? Porque tem pinturas, tudo volta a pinturas rupestres, que exemplificava algumas imagens, tá bom? Como se eles estivessem dançando. E eles usavam o som do corpo, o som natural, para usar essas músicas, né? Até algumas culturas que usam isso com forma religiosa até hoje. O barulho das ondas do mar, eles usam como um tipo de melodia e tudo mais, né? Aí depois passou no Egito, eles tinham música que era também voltada a parte que era mais voltada ao mundo religioso, né? Ao mundo religioso, e eles diziam que a música como uma arte que foi inventada por um deus chamado Tut, né? E que o outro deus, para eles, Osíris, atualizou essa maneira para civilizar o mundo. Né? Na Mesopotâmia, eles também usavam, e eles começaram a usar muitas harpas, né? A Mesopotâmia ficava localizada entre o rio Tigre e Eufrates, certo? Os sumérios, assírios, babilônicos, eles também usavam isso, e foram contados harpas de 3 cordas somente até 20 cordas, né? Esses objetos com mais de 5.000 anos, então é bem antiga. Na Ásia, se nós formos olhar, a China, a Índia, que são países bem mais antigos, né? Eles usavam várias escalas, por exemplo, eles usavam pentatônicas em flautas, e um instrumento, deixa eu ver aqui o nome, fugiu o nome da mente, citara. Tem a citara indiana e a citara chinesa. E elas trabalham dentro de uma escala de 5 tons que é chamada de pentatônica. Essa escala é usada até hoje, né? Mas aquelas músicas que você vê bem asiáticas mesmo são dessa época, são nessa escala pentatônica, tá? Já na Índia,
eles usam uma escala musical, um método musical que se chamava ragas, né? Essas ragas não utilizavam notas musicais, era composto por tons e semitons. Nesse caso, as ragas hoje, né, é o que a gente chama de multitonal ou microtonal, né? Eu acho que é microtonal, perdão, eu que confundi. É microtonal. O que acontece? Esse instrumento ele vai de vários tons, então é uma música bem característica indiana. Você consegue ver a diferença da música chinesa, que a tonalidade é parecida, o som é parecido, mas quando você vai ver a questão de notas, é totalmente diferente um do outro, tá bom? Tem um vídeo muito bacana falando sobre isso no Pipocando Música, que fala sobre essa citada, tá bom? Eu tô dando aula, papai. Dá tchau pro pessoal. De novo. Dá tchau. Chega. É homeschool, viu, pessoal? Pronto, já na Grécia foi onde um carinha chamado Pitágoras, né? Ele estabeleceu relações entre a matemática e a música. Mas no caso, aí você fala, mas que falou na Grécia? Porque a Grécia, ela fez esse negócio e o que foi feito por Pitágoras é usado até hoje, né? Muitas coisas do mundo antigo se perdeu, muitas harpas, muito jeito de tocar, muito da musicalidade se perdeu. Mas de Pitágoras para cá, muito do que ele fez, ficou escrito, tá certo? Então, o que acontece? Os romanos, eles tinham uma música muito parecida com o pessoal da Grécia, né? Eles estão ali pertinho e eles assimilaram muita coisa da Grécia. Por exemplo, os deuses gregos, né? Estavam bem juntos, eram bem semelhantes aos deuses romanos. Antes do Império Romano virar ter só um deus, né? No caso, como foi implantado, né? O que acontece? Deixa eu ver. Pronto. E a Roma, as manifestações artísticas, né? Como eu falei, foram herdadas ali da Grécia. E eles começaram a usufruir, nesse período, na música, não só em rituais, mas usufruir a música no dia a dia mesmo, no cotidiano, de maneira bem ampla, né? Como mais ou menos nós entendemos hoje. Na Idade Média, nós tivemos ali uma grande concentração, muitas composições, né? Nós tivemos o Papa Gregório I, que classificou ali e compilou regras para o canto, né? Que deveriam ser entoadas em cerimônias da igreja, que começou o canto gregoriano, que é usado até hoje em várias igrejas na Europa, tá? O que acontece? Nós temos também, no período, uma expressão musical que são chamadas Cantigas de Santa Maria, que agregam 427 composições produzidas pelo galego-português e que são divididas em 4 manuscritos, né? Nós vamos para o período renascentista. O renascentista é bem mais atual, né? Aí já é de 1600 para cá, né? Que compreende do século, no caso, do século... O valor travou, só um minuto. Pronto. Ele vai do século XIV ao século XVI e fez muitas transformações, não só no mundo da música, mas em vários outros músicos também. Os anos de 1600 foram dos mais fortes desse período, né? Deixa eu ver aqui. Uma característica significativa da música desse período foi a polifonia. O que é isso? Antigamente se usava um instrumento de tambor e um instrumento fazendo som, né? Antigamente. Aqui não, eles colocaram vários instrumentos fazendo som ao mesmo tempo, né? Então, no caso,
esses vários instrumentos davam uma polifonia, um som como nós conhecemos hoje. Hoje é muito difícil você ver uma pessoa tocando um instrumento só, o outro fazendo outra coisa ali, e achar isso interessante, né? Mas naquela época era mais interessante isso. O período barroco, né, que é um período já do século XVII para cá, ele promoveu mudanças como nós conhecemos a música mais hoje, né? Que foi um período bastante fértil, né? No geral de tudo, foi um período bem fértil. Que era o quê? Eles utilizavam a presença de formas diferentes de tom, e começaram a mudar os modos de se tocar, e isso foi maravilhoso, né? E vocês conhecem alguns artistas dessa época, né? Que é, por exemplo, Vivaldi, Sebastian Bach, né? Domenico Scarlatti, e entre outros, né? Dessa época. Aí você já começa a entender mais, né? No classicismo, aí a gente vai ver os carinhas, né? Handin, Mozart, Beethoven, que são os tops que nós conhecemos até hoje, né? Que já entrou no século XIX, né? Que é o classicismo, né? Na verdade, ele mostrava muita clareza na música. Ele fazia com que as músicas fossem mais claras. Então, no caso, você escuta a música do classicismo, você entende o que está sendo tocado, bem tocado, né? Foi na época do classicismo que começaram a ter as orquestras, viu, pessoal? Né? Fora dos quartetos, sonatas, sinfonia, conceito, assim vai. Né? Como eu falei, os principais artistas, Handin, Mozart e Beethoven. O romantismo, muitos que participaram do classicismo, sim, participaram do romantismo. E o romantismo, a mudança dele é que ele era mais enérgico, mais vinha mais de dentro, né? Você tem aí como dessa época como já falei, o Beethoven, né? Que criou a Terceira Sinfonia, que é maravilhosa. E você pode ver nomes como Chopin, Schumann, com sua esposa, né, Clara Schumann, Wagner, Verdi, Tchaikovsky, não sei nem se está certo, cara, é difícil falar esses nomes, né, Strauss, que são bem conhecidos, cara, tem muita vivacidade, você pode ver que os movimentos, se você escutar, você coloca lá no YouTube mesmo, você vai lá e coloca Sinfonia número 3 de Beethoven, você vai ver, cara, que tem emoção, né? Tem intensidade. Eles tinham mais liberdade no romantismo do que no classicismo, que era bem mais sutil, bem mais tranquilo. E nós chegamos ao nosso século, né? Meu século, vocês são do século XXI, provavelmente quem estava assistindo. No caso, no século XX começou a se trazer a questão do rádio, né? As tecnologias para gravações mudaram, compositores e tudo mais mudaram. E no caso, o público começa a ter contato com vários tipos de música, né? Foi aí que foi criada a música atonal, que não possui um centro tonal, né? Nenhuma tonalidade preponderante. Há a dodecafônica, que trata das 12 notas da escala cromática. Então a dodecafônica é a que nós usamos hoje, a escala cromática que a gente usamos hoje, tá bom? Maicon Guilherme perguntou: a gente vai fazer alguma maquete? Por enquanto não, mas futuramente sim. Alan Limeira, então, em todas essas épocas, o jeito de ouvir música era diferente? Podemos dizer que sim e que não, né? Depende muito da época, porque a música era usada por uma forma diferente. Na antiguidade era usada mais para os ritos, né, religiosos. Já mais atualmente era usado mais para o pessoal mesmo, a galera ouvir, né? Mas assim, sim, nós mudamos. Hoje nós escutamos coisas que se Beethoven, Bach, Chopin, Mozart, esses caras, você escutar eles vão ficar dizendo o que eles estão fazendo, né? Porque por exemplo, hoje tem músicas que só são batidas. Nós vemos funks aí que só são batidas, né? Se eu começar a fazer batida para alguém cantar, aqui tá de boa, porque eu só estou fazendo batida. Tem outras músicas que são bem elaboradas no violão.
Tem umas músicas que usam 3 notas, tem música que usa 2 notas para você tocar. Então, no caso, sim, eu compreendo que a forma de escutar é diferente. Se você for olhar a minha forma de escutar música, que sou da década de 90, para vocês são provavelmente da primeira década do século 21, eu vou dizer para vocês, é complicado, é diferente. A forma de escutar é diferente, né? E a música ela vai evoluindo, né? E você tem que ter contato com essas músicas mais antigas, tá bom, Alane? Né? Então aqui, o que acontece? Nós hoje temos nós passamos por várias formas, nós passamos pelo rock, nós passamos pelo rock antigo, eu não estou falando do rock tradicional, como foi criado lá na... Voltamos. E fomos lá na década de 40, tá, pessoal? Com criados instrumentos elétricos. Depois passamos pela fase do rock clássico. Aí nós tivemos aqui no Brasil a Bossa Nova, a MPB, tá, e foi mudando até chegar o que nós chegamos hoje, né? E nós temos várias pessoas que criaram nessa época, né? Pronto. Aí o que acontece? Mas hoje, nosso livro e nosso planejamento fala que nós vamos falar sobre esse primeiro ponto. Nós vamos falar sobre música. Deixa eu pegar aqui. Música de roda, tá? E existe vários tipos de música de roda. Eu decidi pegar nessa primeira aula falar sobre isso, não falando sobre a história, mas falar um pouco sobre cantigas de roda. Isso é verdade, cantigas. Muita gente não sabe nem o que é. Se você sabe o que é, você manda um joinha. Se você não sabe o que é, você bota uma cara de... né, aí, do grito. Mas cantiga de roda é uma coisa muito legal, pessoal, muito legal. É mais antigo que na minha época. Mas o mais interessante é sim... eu cheguei a pegar esse período, né? Hoje não está mais, porque tem muita informação, muita coisa, mudaram muita coisa. Mas as cantigas de roda são coisas da nossa cultura, tinha muito aqui. Aqui as cantigas de roda era chamada de ciranda, né? As pessoas faziam grandes rodas nas praças em época de junho, e giravam e cantavam aquela música, né? Deixa eu ver aqui. Olane perguntou, as músicas de antes eram mais usadas para fazer rituais? Olane, não digo as músicas de antes, porque nós estamos falando aí de milhares de anos, né? Foi achado hierógrafos egípcios com 4.000 anos, né, antes de Cristo. Então, assim, o que eu posso dizer para você é que antigamente, sim, as músicas eram usadas em rituais, né? Já ali, na época dos gregos, né, romanos, eles já começaram a usar música no cotidiano para o pessoal mesmo, né? Então o que acontece? As cantigas de rodas nada mais são do que um tipo de canção popular. E são, pessoal, né? Se você vê aquelas músicas, deixa eu achar ver uma aqui bacana. Eu separei algumas aqui para a gente falar sobre elas, né? Pronto, tem uma aqui bacana. Essa daqui eu cantava bastante. A gente cantava na aula. Olha, eu vou falar o conceito que o livro fala. Voltei. Maicon perguntou assim, mas qual eram as músicas de roda? Olha assim, aqui, certo? Nós temos um conceito de música de roda. Deixa eu achar aqui que eu tinha separado. Eu não coloquei aqui, tá bom? Rapidinho. Rapidinho eu tinha separado para botar aqui. O que o livro fala, Maicon, que as relações e trocas sociais e culturas lhe deram origem ao Brasil, né? Tal como nós conhecemos hoje, né? Nós tivemos diferentes povos que abrigaram o Brasil, né? Os indígenas, no caso, se misturaram com os negros africanos e com os europeus, né? E com os asiáticos e todo mundo, né? E começou essa questão de roda, de fazer
em roda, porque imagina, naquela época eu não teria som antigamente para fazer isso. Então começou a se tocar em roda, se fazia uma roda e a galera se amontoava. Você pode ver isso até hoje. Hoje tem muito isso. A pessoa está tocando, você vê que vai começar fazendo uma roda em volta das pessoas que estão tocando. Por quê? Porque todo mundo quer ver eles. Então todos os lados vão ser 380 graus, vão ser ali cobertos por pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Tá dizendo, vou dizer bem direitinho para vocês. Pronto. O que o livro fala é isso, que a roda ela começou a ser formada por isso, tá bom? Começou a ser formada por essa mistura. As pessoas começavam a tocar, né, Michael? Começavam a tocar e iam se aglomerando pessoas ao redor delas e faziam. Então foi conhecido como música de roda. E nós temos vários tipos de música de roda, né? Nesse caso aqui, como nós falamos cantiga de roda, são cantigas que eles faziam com uma ciranda mesmo, faziam um círculo e dançavam, todo mundo de mão dada, né? E aquele círculo ia cantando músicas e são músicas pequenas, né? No caso, deixa eu ver aqui, são músicas pequenas para ser cantada em roda mesmo. Por exemplo, uma música mais conhecida desse aí. Pronto, ó. Você pode ver, Marcos, você falou um negócio aqui. Marcos falou assim: é que nem a roda de capoeira, né? Sim. Só que a roda de capoeira, se forma a roda e no meio eles vão, vamos dizer assim, dançar. Porque a capoeira, na verdade, naquele período da roda é uma dança, né? Eu fiz 2 anos de capoeira e foi isso que me falaram. Que é uma dança. Ele é considerado uma luta? Sim, porque pode ser usado como uma luta. Mas ali é uma dança que os escravos usavam. E sim, é aquela roda que é formada. Mesmo isso. Então, no caso, como nós temos a capoeira, nós temos esse tipo, que é mais a questão do batuque, do birimbau. Nós temos roda de samba, né? Nós temos roda de viola, né? Não é chamada de roda, mas quando você vê pessoas... O violeiro chega ali para tocar, faz uma roda neles. Então, é uma roda, né? Mas, como eu estava falando aqui da questão da cantiga de roda, o mais conhecido é o quê? Ciranda. Né? A música. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vida e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Né? Atirei o pau no gato, escravos de Jó, né? Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Eu entendo essa música? Não entendo. Eu não entendo de jeito nenhum. Mas é uma música de roda, né? A Alane falou. Deixa eu ver aqui. A Alane falou. As cantigas de rodas eram mais para se divertir em grupo. Sim. Porque assim, imagina antigamente que eu não tinha energia, não tinha luz, não tinha água. Então, a água... Mas eu não tinha nada muito fácil. Então eu acendia, o pessoal ia para fora e começava ali a... Então, no caso, a galera ia para fora mesmo e era uma forma de diversão, né? E era uma cultura da época fazer isso, né? Conversando com minha mãe falou, não, a gente fazia muito. Conversando com minha sogra, fazia muito. Que era assim uma forma de diversão e era passado de geração em geração. Então a geração antiga via, essa geração ia ver, e é uma coisa que está se perdendo mesmo, né? Nessa geração agora está se perdendo, porque não se senta mais, não senta para jantar, senta na frente da televisão, sei lá do que, não senta para almoçar. À noite todo mundo vai assistir uma novela, uma coisa ou outra, acaba, ou vai dormir, ou cada um no seu quarto assistindo o que quer assistir, e no caso não se passa mais isso, né? Você vai passar, se tiver uma pessoa mais velha, faltar energia, aí você passa, né? Eu gostava muito quando eu sentava com meu avô e contar história, fazer as coisas que aconteciam antigamente. E hoje não tem muito mais isso, né? Porque os jovens, eles não têm mais tempo para dar para os mais velhos. E é interessante, começa a ver que nessa quarentena, você tem que começar a dar valor mais a algumas coisas. Por exemplo, passar um tempo mais junto com seus avós, com seus tios, pessoas que podem contar histórias, contar sobre a vida. Cara, é muito interessante você parar, sentar e escutar, né?
Vamos continuar aqui para terminar, porque já passamos até do horário. Eu tenho que fazer várias outras coisas, né? Então, no caso, eu mandei um texto, vocês vão ter o texto. Eu não vou entrar muito no texto, mas vocês vão ter o texto lá, né? Na atividade, e vocês vão ver, vai falar sobre isso. Mas olha, fala aqui, de acordo com o Cascudo é um homem que escreveu sobre a cantiga de roda, certo? O autor, que se destaca pelo seu brilhante estudo e grande empenho a respeito do assunto, as cantigas de roda têm um caráter constante, apesar de serem cantadas uma dentro das outras e com as mais curiosas deformações da letra, pela própria inconsciência com que são proferidas pelas bocas infantis. Então, no caso, né? Guilherme colocou, eu mereço 10 pontos. Eduardo Du, merece. E eu também sou muito esperto. Deus está vendo. Tá bom? Deus está vendo. Então, no caso, as letras, elas foram mudando. Muitas vezes você pode ver que uma das cantigas, elas podem... elas vão sendo mudadas porque eram cantadas geralmente por crianças. Então as crianças cantavam errado, iam aprendendo errado e passavam errado quando cresciam e ficava, né? Mas, cara, é assim. Então, no caso, várias cantigas são criadas por cultura mesmo, é cultural. Então, essa música de roda, que são cantigas de roda, é uma coisa cultural. Né? É uma coisa cultural. Deixa eu ver aqui. Ao que falar, a cantiga de roda, as cantigas, perdão, de roda, são de extrema importância para a cultura de um local. Através dela, dá-se a conhecer costume cotidiano das pessoas, festas típicas do local, comidas, brincadeiras, paisagens, flora, fauna, crença, dentre muitas outras coisas. O folclore de determinado local vai sendo construído aos poucos através não só de cantigas de roda, mas também de histórias populares contadas oralmente, cantigas de niná, lendas e etc. Né? Então, no caso, como eu posso falar? Lá em São José mesmo, a gente fez uma amostra cultural que é bem famosa na Patriota, quando eu trabalhava lá, e nós fizemos essa ciranda, né? Vitória, tudo bem. Então, lá nós fizemos isso e tinha uma ciranda enorme. E a gente viu, lá na festa de Reis, eles faziam uma ciranda que era enorme. A galera mostrou foto e tudo mais. E hoje não se tem mais isso. Né? Então, assim, seria interessante alguém tomar a frente e começar a fazer isso, né? Então, o que acontece? Mas essa cantiga... Eu acho que tu quis escrever, Michael, de roda, né? Mas essas cantigas de toda, acho que é roda, pode ser montada em qualquer lugar. Michael, na realidade, sim. Juntava a galera e começava a cantar ali, era uma brincadeira, uma diversão, uma coisa engraçada, que o pessoal nas festas faziam também, e cantavam, e era bem interessante. Então, assim, é uma cultura que se perdeu muito, né? Então, no caso, e muito era contado dessas cantigas, porque essas cantigas de rodas começavam com a roda, ciranda, papapá, depois sentava alguém mais velho ia contar histórias, e geralmente contava histórias, por exemplo, Maria Florzinha, você acha que surgiu aonde essa história? Né? Maria Florzinha, dentre muitos outros, né? Surgiu nessas rodas de conversa que englobavam isso, tá bom? Pessoal, então, no caso, você tem várias, Macho Soldado, Samba Lelê, Cravo e Rosa, né? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, assim vai, né? Deixa eu ver, ciranda, nesta rua, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas e brilhantes, para meu amor passar. Isso é muito, me lembra minha infância, viu? Né? Cara, Marcos, você teve sorte, viu? Você teve sorte porque
Não é normal. Não é normal ter mais, não. É muito difícil você ver isso. É muito difícil, né? Então, o que acontece? No meio de tudo... porque eu falei aqui, pessoal, desculpa. Eu falei aqui porque vocês não veem, né? Mas eu falei com o Maicon aqui porque ele disse que já foi em uma, né? Então ele teve muita sorte. Então, assim... tem muitas músicas, não sei nem se vocês já escutaram, né? Por exemplo, Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus deu uma queda, foi ao chão. Acudiram 3 cavaleiros, todos de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Né? Bem legal. É uma coisa, o Eduardo falou que é uma coisa difícil, né? Muito difícil, né? Sim, é bem difícil. É bem difícil mesmo hoje você ter isso, né? Oi, meu amor. Vem cá, chega pra gente dar tchau pro pessoal junto, vem. Homeschool é assim, viu, pessoal? Homeschool é assim. Tá lá e vem chorando, vem contar pro papai que tá chorando. Né? Mas pessoal, por hoje é só. Vocês têm alguma dúvida mais? Eu já tirei algumas dúvidas, mas vocês têm mais alguma dúvida? Eu vou passar 2 minutinhos aqui tirando as dúvidas. Tá bom? Mande a dúvida aí no comentário que eu tiro aqui agora. Tá bom? Também concordo com você, Michael. Ela é muito fofa. Alan, é bem difícil, viu? Como eu falei pra você, é uma cultura que está se perdendo. Está se perdendo mesmo, não só na nossa região, mas em todo o país, porque os jovens não querem mais saber disso. Parece, é coisa de criança, não sei o quê. Parece com a mãe. Eu acho parecida com a mãe. Parece com a mamãe? Parece? Olha, vai lá, amor, tem que olhar para lá, ó. Só te ver. Cara, tá lá dentro. Se eu trouxer pra cá, ela não sai do pé, não, porque ela quer, porque é dela. Eu ganhei, mas é dela. Né? Né? Ai. O que foi? Tirar aqui. Já tomou água? Então, mais alguma dúvida, pessoal? Assim, ó. Faz. Obrigado, Vitória. Bom, dê tchau pro pessoal. Mamãe. Pra mamãe vir, é? Vem, mamãe. Não. Tchau. Vou dar tchau pro pessoal. Manda beijo. Fala, até a próxima. Daqui a pouco tu vai fazer o quê? Quer pintar? Tu vai pintar, é? Quer. Tá pronto, dê tchau ali. Sorriso. Quer pintar? Sorriso do vaso, vai dar um sorriso do vaso. Tá bom, daqui a pouco o papai dá pra você pintar, tá? Vai lá, ó, tá aqui, ó. Vamos, vai pintar. Opa! Deixa eu terminar aqui que eu termino com vocês. Oi! Vamos, vai lá pintar. Vamos aqui, ó. Então, pessoal, se é só isso, não tem mais perguntas, então, pessoal, até mais. Tá bom? Vai estar disponível. Daqui a pouco estarei mandando também as atividades nos grupos, tá? Então, pessoal, fiquem em casa, por favor. Aqui em Itapetinga já são 11 casos. Para se multiplicar muito rápido, ninguém sabe quem tem, quem não tem. Tome precaução. Se for preciso sair, saia de máscara. Lembre de lavar bem as mãos. Chegou em casa, tira a roupa, bota para lavar, tome um banho. Não, pessoal, é uma coisa, mas eu sou jovem, não sabe se quem vai ter, né? Não sabe quem tem, quem não tem, se você vai passar bom. Tá tudo fechado, então, por favor, tome cuidado. Cuide de você, cuide da sua família, tá bom? E vamos estudar. Semana que vem estaremos por aqui de novo, né? Então, pessoal, até mais. E fiquem com Deus, né? Que Deus nos proteja. Em nome de Jesus, tá bom? Valeu!